Olá, pessoal, tudo bem? Você sabia que as paredes das células vegetais apresentam locais especializados na troca de substâncias entre células vizinhas? Se não, fique comigo que após a vinheta falaremos sobre isso. Eu sou a professora Dani e falaremos hoje sobre as conexões entre células adjacentes. As trocas de substâncias e o transporte célula a célula é de vital importância para as plantas, e as paredes celulares apresentam locais especializados que facilitam essas trocas. Esses locais, denominados campos de pontuação primária, são conexões tubulares que fazem a ligação entre duas células adjacentes, facilitando então as trocas de substâncias. Para formar esses locais, há menor deposição de celulose, formando então depressões na parede celular primária. Essas depressões formam um canal que é revestido por membrana plasmática. Essa membrana plasmática que reveste o canal é uma conexão entre a membrana plasmática de uma célula e de outra. Além da membrana plasmática, também há conexão entre o retículo endoplasmático das duas células, atravessando esse canal e formando então o que a gente chama de plasmodesmos. A projeção que atravessa o canal é denominada desmotúbulo e o restante do retículo endoplasmático fica ligado a esse desmotúbulo, facilitando então as trocas de substâncias entre as duas células adjacentes. Nas células que apresentam parede celular secundária, geralmente onde havia o campo de pontuação primária, há a formação das pontuações, que nada mais é do que a não deposição da celulose e dos outros componentes da parede celular secundária, formando então esses canais de ligação entre as duas células vizinhas, que como a parede celular secundária é bastante espessa, é bem fácil de visualizar a microscopia de luz. Essas pontuações apresentam no meio delas uma membrana de pontuação. A membrana de pontuação não é membrana plasmática, e sim parede celular e lamela média, que fica ali entre as duas, atravessando esse canal, mas permitindo a passagem de substâncias. Mas aí você vai me perguntar, mas por que se as células que apresentam parede secundária são células mortas na maturidade, por que elas precisam ter esses canais de ligação? Na verdade, enquanto ela está crescendo e formando a parede celular secundária, precisa haver a troca de substâncias para que essa célula consiga terminar a sua diferenciação. E depois, por exemplo, que tecido que tem a parede celular secundária e é bastante importante, essa parede é bastante importante para esse tecido? O xilema, que faz o quê? Transporte de água e nutrientes. E é através das paredes, desses canais, dessas pontuações, que a água e os nutrientes podem atravessar de uma célula a outra e se dirigir desde a raiz até a folha. As pontuações, elas podem ser simples ou areoladas, dependendo de como é que acontece essa interrupção da formação da parede secundária. Quando essa interrupção é abrupta, formando um canal bem retinho, a gente chama de pontuação simples. Já na pontuação areolada, a formação da parede celular secundária forma uma projeção de volta do canal, como se fosse uma areola quando a gente vê de cima, como pode ser visto nessa figura. A pontuação simples apresenta um simples orifício, enquanto que a pontuação areolada há uma areola de volta de seu orifício. As pontuações areoladas são muito comuns nas células dos vasos do xilema, tá? E por essas pontuações é que a água atravessa de uma célula a outra. Por isso a importância, então, dessas pontuações. Outras células que também apresentam as pontuações e que a gente pode visualizar muito bem são células de esclerênquima, como pode ser visto nessa figura, onde tem um feixe de fibras da folha de espada de São Jorge, a gente verifica esses canais, ou seja, essas pontuações nas células do esclerênquima. E como eu falei antes, por mais que essas células já estejam mortas na maturidade e que talvez elas não tenham mais necessidade de transportar substâncias através delas, quando elas estavam sendo formadas no período de sua diferenciação, esses caminhos, essas pontuações eram utilizadas. É isso então, pessoal. Espero que tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários e eu posso estar fazendo algum vídeo sobre sua dúvida. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal.